Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes da Fraternidade Pax Universal. Estamos aqui iniciando o nosso programa Harmonizando a Vida e é sempre um momento de muita alegria, muito carinho poder conversar com vocês sobre alguns temas metafísicos relacionados com saúde, com espiritualidade e com sensibilidade. Então, eu agradeço a Deus, a Jesus Cristo, a Mestre Saint Germain e a todos os mestres aqui presentes, aqui representados pelos raios, que possamos conseguir conversar não somente a nível da mente, mas sobretudo ao nível do coração. E pensando num tema para conversar com vocês, para dialogar, sempre no sentido de trazer uma harmonia para a nossa vida cotidiana, me ocorreu falar sobre o treinamento, o direcionamento da nossa atenção para sermos felizes. Todos nós que estamos aqui na Terra, de uma maneira ou de outra, indubitavelmente queremos ter uma vida mais significativa, mais feliz e deixarmos, naturalmente, algumas experiências dolorosas para trás. Eu, dentro da minha profissão como homeopata e terapeuta floral, nós reconhecemos, infelizmente, o quanto mágoas, ressentimentos podem afetar o corpo físico. Antigamente, nos estudos muito antigos da psicossomática, da física quântica, nós sabíamos que alguns cânceres, alguns tumores eram derivados de alguns estados enfermiços da alma, como mágoas, ressentimentos, frustrações, mas hoje a metafísica ela consegue abranger toda uma gama de doenças, explicando o porquê de cada uma, qual é o conteúdo emocional que cada uma está ligada. Então você que é um ouvinte da nossa Fraternidade Pax Universal, que é um conhecedor e um reconhecedor do quanto a metafísica ela interfere muito grandemente, não somente na manifestação de doenças, na manifestação de alguns sintomas físicos, mas sobretudo no estado de saúde espiritual e de saúde emocional. Então eu quero falar hoje sobre a importância de nós lidarmos com as rejeições. Existem duas experiências muito dolorosas que naturalmente você deva ter passado ou conhece alguém que já passou, que é o abandono e a rejeição. E é incrível nós falarmos sobre isso porque muitas pessoas ainda estão presas àquela circunstância dolorosa do passado, de alguém que tenha rejeitado, de alguém que tenha abandonado, de alguém que num determinado momento, sem sinalizar exatamente o porquê, tenha esquecido dessa pessoa e ela no escuro, sem a bênção da verdade, de um diálogo, desconhecendo os argumentos, ela foi vítima, refém de alguma experiência de abandono por parte de amigos, familiares, de cônjuge, de namorado ou também de uma rejeição. E quem passou por isso ou está passando sabe da dor que eu estou falando. Mas é fundamental que nós lancemos um olhar diferenciado para essas questões. O grande mestre Jesus Cristo, ele treinava o tempo todo o seu direcionamento interno para lidar com tudo isso. Ele veio à Terra sem nem ter onde reclinar a sua cabeça. Ele dizia também, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Então, logo no nascimento de Jesus Cristo, ele não tinha onde nascer, Maria e José tiveram que se adaptar ali a uma manjedoura no meio de animais, porque eles, naquele momento,
que é um momento único, um momento raro, o nascimento de uma criança, ainda mais do Filho de Deus, ele já naquele momento sofreu a rejeição. As portas das pousadas naquela época foram fechadas e aquele casal puro, santo, teve que se improvisar à realidade. Então, um dos primeiros passos para que nós possamos vencer a experiência do abandono e da rejeição, que naturalmente podem causar alguns ferimentos emocionais, é a aceitação da realidade. Porque quando uma situação surge, você não a aceita, você piora o quadro, você persevera na dor. Muitas pessoas passam anos a fio não acreditando que tiveram que passar por aquilo, ou nesse não acreditar, elas perduram num estado de indignação. E toda indignação é uma doença da alma. A pessoa indignada é a pessoa que não se conforma, que não aceita, que fica chocada, assustada, indignada. E a indignação, nós temos algumas experiências até dentro da eletrobiografia, da foto Kirlian, da Kirlian-grafia, quando você registra a aura, o campo de energia de uma pessoa indignada, você percebe fendas, fissuras energéticas. Nessas fendas, nessas fissuras, a energia está saindo. É como se ela estivesse com vazamento na sua tubulação de energia. Então, a pessoa indignada, você pode vir a se indignar por 1 hora, por meia hora, mas perseverar nesse estado patológico de psiquismo faz com que você perca muita energia para o meio e, perdendo muita energia para o meio, para as pessoas, para o ambiente que você frequenta, você acaba adoecendo naturalmente. É uma consequência da perda de energia, a baixa atividade imunológica, uma baixa imunidade, a invasão de bactérias, de patógenos, de vírus. Então, a pessoa que ela não aceita uma determinada realidade, quando ela fica extremamente assustada ou surpresa, não se achando merecedora de uma determinada circunstância, ela acaba enfermando. E essas enfermidades, muitas vezes oportunistas, elas podem, num longo espaço de tempo, vir a desencadear problemas mais sérios. Então, se você que está aí me ouvindo já passou ou passa por uma situação de abandono ou rejeição, talvez o primeiro passo seja aceitar. Aceitar não significa concordar, não significa que você está assinando embaixo aquilo que o outro está fazendo com você, mas significa que você, como diz um livro do nosso querido Roberto Chiniachik, está dando um beijo na realidade, está enxergando a realidade e querendo lidar com ela. E todas as pessoas que estão aqui no atual momento planetário estão sendo convidadas a aceitar a realidade das políticas, da socioeconômica, enfim, independentemente de quais sejam elas, das dificuldades que estejam rodeando essas situações. Então, dê um beijo na realidade, peça a Deus ajuda para aceitar, não somente com a mente, não apenas ter um entendimento racional da coisa, mas, sobretudo, aceitar com o coração. Porque se o Filho de Deus, a pessoa mais forte que pisou na terra, antes de nascer já foi rejeitada, as portas dos hospitais, das pousadas, dos atendimentos, a porta do coração das pessoas não estava aberta para Jesus. E ele teve que nascer numa manjedoura improvisada. Por que as portas aí terrenas, né, que são muito mais limitadas, teriam que estar plenamente ou totalmente abertas para você, para mim ou para quem quer que seja? Faz parte do nosso desafio de crescimento, de evolução, lidar com as experiências de abandono e rejeição. E é para isso que nós estamos aqui na Terra. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu vi pessoas, mulheres, homens impecáveis, pessoas corretas, de uma boa índole, passarem, por exemplo, por uma experiência de abandono, de rejeição, de traição, de negação no momento mais sensível das suas vidas. E você pode acreditar, essas pessoas, quando souberam aceitar a realidade, entender o verdadeiro significado de tudo aquilo, se tornaram pessoas mais sábias, mais compreensivas, mais compassivas e, sobretudo, mais humildes.
Porque quando você não aceita, é como se você estivesse declarando para o universo que você é melhor do que os outros. Você não deveria passar por aquilo. Então, além de uma arrogância espiritual, existe também um desvio no padrão da humildade, porque você permite, por exemplo, que outras pessoas passem por uma experiência, mas você não passa. Então, é aquela visão, né, dois valores, dois pesos, duas medidas. E quando nós falamos de evolução espiritual, as pessoas mais evoluídas espiritualmente, elas não têm dois pesos, duas medidas. Elas não se consideram superiores às outras. Elas não acham que para uns a regra é uma e para outros, os mais favorecidos ou aqueles que têm mais status, poder, dinheiro, a regra é outra. Elas procuram entender que todo filho de Deus é igual para Deus. Portanto, merece as mesmas oportunidades, experiências, desafios e também passar por algumas experiências de sofrimento é algo muito natural. Augusto Cury, no seu livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, ele diz assim, eu peço licença para ler para vocês. A rejeição é um dos piores sofrimentos humanos. Ela penetra no âmago da alma e atravessa os meandros do inconsciente. Muitos dos que foram rejeitados em alguma etapa da vida nunca mais se esqueceram das pessoas que os discriminaram. O mestre da vida sabia transitar na terra do ódio e da rejeição, mas ele treinava os seus discípulos a serem fortes na dor e protegidos nas intempéries sociais. Nós esperamos muito o retorno das pessoas, por isso sofremos. E por incrível que pareça, quando nós sofremos por conta dessas nossas expectativas, muitas vezes nós caímos naquele mar negro da desilusão. Mas a desilusão, ela sempre é a visita da verdade. Porque quando você sai da ilusão, quando você sai muitas vezes daquele teu aspecto mentiroso. E qual seria, Márcia, o meu aspecto mentiroso? Você tem aí dentro de você amor incondicional. Você tem aí dentro de você um potencial de fazer as coisas sem esperar este retorno, esta gratidão. E quando você age dessa maneira, dessa forma pura, desinteressada, quando você pratica, por exemplo, o altruísmo, a sua alma cresce. A sua alma realmente atinge territórios de evolução onde você se torna menos permeável à ação do mal, à ação das doenças, à ação de pensamentos negativos. Mas quando você dá brecha para que uma frustração ela fique ali, te angustiando, te deprimindo. É claro que, por exemplo, no meu trabalho terapêutico, eu receituo, prescrevo medicamentos homeopáticos e florais que ajudam a calibrar a frequência vibratória das pessoas em altos níveis e assim funcionando em altos níveis, esses padrões negativos, essa experiência de abandono, de rejeição, elas não trazem, não fortalecem marcas indeléveis na alma. Mas é possível que você, através da força da sua intenção, através da força da sua vontade, lance um olhar diferente para essas experiências. Imagine o Cristo, num determinado momento, ele foi aplaudido, ele recebeu elogios, as pessoas que tinham sido curadas e aliviadas por ele estavam exaltando. Mas num outro momento ele foi para a cruz. Em nenhum momento ele achou que aquilo que ele estava passando era injusto, era indigno, muito pelo contrário. Ele conhecia a vontade de Deus e sabia que precisava justamente experienciar essa dor, esse abandono, porque ele havia sido negado por Pedro, ele havia sido traído por Judas, e ele estava na cruz passando todo tipo de dor, não somente moral, mas física. Mas ele precisava para nos dar esse exemplo de que mesmo não tendo um karma negativo, mesmo não tendo uma trajetória que justificasse aquele tipo de experiência, ele estava passando para nos trazer o conforto, o consolo, o alívio e também a libertação. Então, se você passou ou passa por experiências de abandono, rejeição,
Não se sinta menosprezado pela vida. Não se arraste aí em algum complexo, muito provavelmente de inferioridade. Não deixe de se estimar. Não deixe de reconhecer que você é um filho de Deus e está passando por esta luta justamente para vencer, para superar e para, no mínimo, conhecer a sua força, o seu fogo e a sua beleza interior. Não permita que estas fendas, essas fissuras por conta da não aceitação, da indignação, ou até dessa situação onde a pessoa ela fica remoendo constantemente pensamentos negativos e lembrando, traga enfermidades oportunistas, tragam enfermidades muitas vezes trabalhosas de serem tratadas. Você merece ser feliz. Treine a sua emoção para ser feliz. Então, Augusto Cury, ele fala muito sobre o quanto Cristo convidou as pessoas a crerem nele e a beberem do seu próprio ser. A emoção do Cristo era feliz, tanto que o seu primeiro milagre foi numa festa, tanto que o seu primeiro milagre foi transformando água em vinho, porque Jesus Cristo gostava de partilhar, de compartilhar, de interagir com as pessoas. Então não permita que a experiência do ser abandonado, do ser rejeitado, de não ter ao seu lado o convívio com aquela pessoa que você acreditou, validou ser tão especial. Olha, por mais que a gente não consiga ainda acessar a sabedoria divina, deve ter um motivo para isso. Deus muitas vezes, através de uma situação aparentemente trágica ou dolorosa, está nos protegendo, está nos afastando de alguma cilada do mal, está muitas vezes nos reconduzindo ao seu seio de amor através da compreensão, através da compaixão e através da experiência do perdão. Então, se o próprio Cristo foi abandonado, rejeitado, e os seus próprios discípulos, depois da morte do Cristo, também professaram curas, milagres, espalharam a boa nova e mesmo assim foram castigados, humilhados, perseguidos. Nós reconhecemos aí, né, o quantos mártires cristãos, muitos foram queimados vivos, né, atacados por leões, porque naquele momento a humanidade não sabia fazer diferente. Os níveis de compreensão das diferenças das ideologias, né, levavam muitas vezes o homem à morte, a um fim muito doloroso, e muitas vezes nós precisamos entender também a finalidade de tudo isso para não ficarmos dentro de um padrão negativo. Se esses mártires passaram o que passaram, quem somos nós para de repente acharmos que não estamos muitas vezes pagando alguma coisa errada que nós fizemos lá atrás, ou não estamos também passando por tudo isso para podermos lá na frente ajudarmos alguém dentro dessas experiências. Tem um livro muito bom também que eu recomendo muito a vocês, ouvintes da Fraternidade Pax Universal, você que é um ouvinte da metafísica, o livro Consciência é a Resposta. Ele é de Roberto Rapé e é um livro muito interessante. Ele diz assim: existem três caminhos para o desenvolvimento espiritual. Então, passar por uma experiência de rejeição, de abandono, é trilhar um caminho de desenvolvimento. Mas de repente você se coloca numa bifurcação e você tem 3 caminhos a optar. E eu vou falar um pouco sobre esses 3 caminhos para que você entenda melhor essas 3 possibilidades de escolha que você tem à frente. O primeiro caminho é o do sofrimento, e é aquela porta larga, onde a maioria das pessoas quer estar nela, porque existe no ser humano ainda uma atração muito grande pelo vitimismo, pelo gosto de se tornar ou se sentir refém das coisas. Existe uma tendência nossa em magoar, em se sentir atacado, ofendido e permanecer neste caminho do sofrimento. Mas essa é a porta que você não deveria querer. Se tiver que atravessar, atravesse, mas não fique nela por muito tempo. Entenda que existem outros portais de luz que poderão te conduzir a um acesso espiritual com os mestres da luz, da sabedoria, da compaixão, da indulgência e
nessa sintonia você será muito mais feliz. Mas o primeiro caminho é do sofrimento. É o caminho onde as pessoas ficam na negatividade. É o caminho do falso ensinamento que muitas vezes a gente adquiriu lá na infância. Então, quando trazíamos aquele problema para os nossos pais, muitos falavam, coitadinho de você. Ou então vai lá, bate, revida, se vinga. Ele é um caminho ainda muito onde existe uma presença de crenças, de valores muito negativas, mas onde você que está me ouvindo sabe que você de alguma maneira aprendeu, validou, refletiu. Mas muitos de nós, para sermos guiados para um caminho diferente, precisamos repensar crenças. Precisamos entender que alguns exemplos são exemplos, mas alguns exemplos são anti-exemplos. A maioria de nós viveu ou foi conduzido para uma sociedade ainda muito olho por olho, dente por dente, onde havia, dentro até da própria família, 2 pesos, 2 medidas. Uma lei para aqueles que tinham o mesmo vínculo sanguíneo e outra para aqueles que eram os vizinhos ou pessoas desconhecidas. Então, sofrer o abandono e a rejeição e não se sentir merecedor é estar nesse padrão de superioridade. É estar nesse padrão onde você vai ter que reconhecer que perdurar no sofrimento não é uma escolha sábia, não é uma escolha inteligente, não é usar a inteligência a seu favor. O segundo caminho, e um caminho também muito rápido de desenvolvimento espiritual, é o caminho do servir. Então, eu vejo muitas pessoas que passaram por experiências dolorosas, de abandono, de rejeição, entrarem neste caminho do servir, né? Do altruísmo, isso é muito lindo. Então, muitos se filiam a algumas entidades filantrópicas, beneficentes, e transformam, claro, a dor em amor. Transformam as feridas emocionais em lenitivo para curar as feridas dos outros. Esse é um caminho muito bonito. É um caminho realmente que nós todos podemos e precisamos praticar para obtermos créditos espirituais do lado de lá. Isso não é barganhar com Deus, isso faz parte da lei de ação e reação. Mas o caminho do servir, ele tem que ser muito bem analisado. Eu vi pessoas que se dedicavam muito a determinadas entidades filantrópicas, assistenciais, mas não era lá que estava a verdade delas. Ali estava muitas vezes a fuga, o medo, ali estava muitas vezes a inadequação de lidar com o próprio sofrimento. Então, servir tem que ser uma coisa desobrigada, realmente desinteressada. Você não pode usar um serviço altruísta, ou o trabalho, ou a reunião com os amigos como uma fuga para você não estar, de repente, consigo mesmo, trabalhando a sua dor. Não pode ser uma fuga para que você não esteja na sua casa, lidando melhor com a sua esposa, com os seus filhos. Então, todas as vezes que nós servimos ao outro, esquecendo de nós mesmos, esta bondade nem sempre é uma bondade sábia, é uma bondade que pode beneficiar a quem recebe, mas pode estar prejudicando a sua evolução espiritual, porque você está muitas vezes no fazer para parecer ser, para se aliviar, para se conduzir de uma maneira muitas vezes inconsciente. Isso acontece muito quando as pessoas que são abnegadas, muitas vezes servis a uma determinada causa, elas não conseguem melhorar a sua vida, elas não conseguem melhorar o seu campo de energia, elas não conseguem ser pessoas leves. Por quê? Porque a intenção por trás de uma ação boa, ela não é tão boa assim. A ação do servir é boa, da doação, da dedicação, mas a intenção que está por trás é medo, é fuga, é obrigação, é muitas vezes uma inconsciência dos deveres para consigo mesmo e para com a própria estrada evolutiva. Então, o servir ele tem que ser autêntico, genuíno. Você pode servir ao outro não precisando necessariamente se obrigar a sacrifícios inatingíveis ou muito sacrificiais. Você pode servir ao outro numa escuta, você pode servir ao outro numa palavra, você pode servir ao outro num abraço.
Não há quem nessa terra que não tenha o que servir. Ah, Márcia, mas eu estou sem dinheiro, desempregado, mas você pode oferecer um sorriso, trocar uma fralda. Enfim, existem formas e formas, mas o nosso espírito ele tem que estar desperto para essa característica. O nosso coração precisa estar sensível para, acima de tudo, ouvir a voz de Deus que nos pede serviço no bem, mas serviço desinteressado, serviço digno. E isso é fundamental para a nossa evolução. E o terceiro caminho, um caminho importantíssimo de evolução espiritual, que eu considero talvez o mais importante e é o mais rápido, é o caminho da proposta, inclusive de Saint-Germain, o mestre da nova era, da transcendência, da transmutação, que é o caminho da transformação da nossa consciência. Esse é o caminho alquímico, ele fala no livro, no qual podemos nos enxergar e também enxergar as nossas atitudes para decidirmos quais mudanças deveremos professar, fazer. É através desse caminho da transformação que nós analisamos todas as nossas próprias crenças, opiniões e também transformamos essas crenças e nossas opiniões para algo que torne a nossa vida mais leve e, consequentemente, mais leve, mais feliz. Você será leveza e alegria para as pessoas que estarão à sua volta. Esse é o caminho do desprendimento dos nossos apegos. E todos nós temos apegos. Mas para isso, lembre-se, o portal para a transformação é a aceitação. Quando você aceita as coisas, não somente com a mente, mas com o coração, você consegue transformá-las em algo realmente produtivo e positivo para você. Aceita aquela pessoa indigesta com quem você tem que conviver ou trabalhar, às vezes até partilhar a vida. Aceita aquilo que está acontecendo ao seu redor para que você possa acessar uma solução criativa, uma consciência mais intuitiva de onde efetuar mudanças. Porque na não aceitação você fica cego, você não vê saída para nada. E muitas vezes, nesse estado de revolta, de rebeldia interior, de rebeldia espiritual, nós costumamos nos chafurdar nos nossos problemas e ficar ali naquela lama, naquele enovelamento de conflitos tortuosos. Então aceita, deve ter uma razão muito especial para você ter que aprender a lidar com isso. E quando você usa a sua mente para refletir sobre o passado, também sobre o futuro, você se prepara para a grande transformação. Muitas vezes nós chegamos aqui na Terra com determinadas características e precisamos lapidá-las, burilá-las qual um diamante. Então, perceba, o carvão ele tem o mesmo átomo, a mesma molécula de carbono que o diamante. Mas o carvão ele permanece daquela forma muito impura, daquela forma muito rudimentar. Já o brilhante, ele consegue espargir luz, brilho e trazer para as pessoas que o recebem uma sensação muito agradável. Então você tem esse mesmo átomo, essa mesma molécula divina aí impregnada em você. Você, como diz a Bíblia, vós sois deuses, você também é um Deus, ainda muitas vezes no estado latente, adormecido, não manifesto. Mas quando você lapida essas arestas da sua personalidade, quando você lapida as arestas do seu ego com humildade, com pureza, com bondade nas intenções, com serviço altruísta, com vontade, acima de tudo, de se transformar, de se tornar um brilhante, um diamante, esse átomo, essa molécula que poderia ficar na estrutura de um carvão, ela passa a brilhar. E dentro dessa visão, vós sois deuses, Jesus quis dizer que também somos a luz do mundo. Mas para que possamos espargir luz, precisamos reconhecer a luz que está em nós. Luz é informação. Luz é tudo aquilo que informa a você sobre a ação que você deve praticar.
Eu particularmente reconheço esta luz de informação quando eu medito. Então, as técnicas da selfie, as técnicas da Kriya Yoga, as técnicas de meditação de vários autores, não importa aquele que você tenha mais acesso ou que você tenha conhecimento ou facilidade. Medite. Acredite que na meditação você vai conseguir acessar a consciência divina, falando aos seus ouvidos espirituais, falando ao seu coração sobre onde mudar, como manifestar aí a sua chama interna, e essa chama forte e vigorosa, ela incinera as experiências negativas de abandono e rejeição. Olha, experiências dolorosas, lembranças mal vividas, ressentimentos, mágoas têm que ser incinerados pelo fogo divino, pelo fogo da meditação, pelo fogo da consciência superior e não embalsamados. Porque quando a gente embalsama, você normalmente está dando um valor muito grande ao mal. E valorizar o mal é ter o mal ali constantemente impregnado, presente na sua vida. Então valorize essas experiências de transmutação, né? Transforme o negativo em positivo, trabalhe essa dor, esta perda, essa situação onde você foi deixado para trás ou deixado para lá, numa experiência de autocontrole, de autodomínio, numa experiência que realmente possa transformar você numa pessoa que aceita mais, compreende mais, perdoa e larga, porque largar é fundamental para que você consiga subir a montanha chamada evolução. Se você estiver lá com seus pés atados, amarrados a pessoas, a circunstâncias, a aprovações, tudo isso pesa. E um alpinista sabe que para subir uma montanha, ele precisa estar leve, desapegado, inclusive de algumas cargas que são bagagens de segurança. Então, nessa subida, a sua segurança é Deus. Não se sinta seguro preso a nada nem a ninguém. Não se sinta seguro remoendo coisas que não te servem e que você pode e necessita deixar ir. O nosso querido Robert Rapé, nesse livro, ele diz assim: a meditação é uma técnica de enorme ajuda para conectarmos instantaneamente com toda a vida e com toda a fonte. Quando estamos dispostos a isso, o nosso eu intuitivo começa a nos dar apoio, um apoio de forma espontânea. Meditar é querer ser nutrido, é querer se unir e se integrar, é permitir-se enxergar a vida como ela é e trazer para esta vida a harmonia, a paz, a exuberância. Então, pessoas que meditam são muito mais pacientes, principalmente consigo mesmas. Muitas pessoas me procuram e parece que o grande mal da humanidade é a intolerância, a irritabilidade. As pessoas não aprenderam a ver beleza nas diferenças, as pessoas não aprenderam a lidar com o outro nas suas peculiaridades, a lidar com a própria vida. Então, se chove, reclamam da chuva. Se faz muito sol, é porque está muito quente. Se o outro oferece alguma coisa, é porque ofereceu. Se ele deixa de oferecer, é porque abandonou e esqueceu. Então, costumamos dizer que o problema não é aquilo que é o problema em si, é como você está recebendo, interpretando, fazendo a leitura das coisas que chegam até você. Pessoas sensíveis, hipersensíveis, costumam ter registros de muitas coisas ao mesmo tempo. Crianças, médiums, paranormais sabem do que eu estou falando. Aqui, num determinado momento, você recebe uma grande carga, um grande volume de informações. E discriminar, filtrar, manter a sua calma, o seu foco, a sua atenção e, fundamentalmente, o seu equilíbrio em meio, muitas vezes, a esse furacão, esse tornado de informações, é fundamental. E nós estamos percebendo que cada vez mais um número maior de pessoas
na humanidade, no planeta, estão se tornando mais sensíveis. Mas a sensibilidade, ela é uma ferramenta que deve conspirar a seu favor, nunca contra você. Então, essa sensibilidade que te irrita, que te faz ficar fora do eixo, que faz você querer atacar as pessoas, muitas vezes para se defender, não é uma sensibilidade positiva. E o grande mestre da sensibilidade, ele foi humano, ele foi compreensivo, ele perdoou e ele, acima de tudo, sabia entender as limitações de cada pessoa. Você que está me ouvindo tem suas limitações, claro que tem. Senão eu não estaria aqui na Terra. Assim como eu, teríamos um par de asas, estaríamos sobrevoando os problemas e inspirando pessoas. Mas é claro, se estamos aqui é porque ainda precisamos alçar este voo libertador. E para isso precisamos estar em comunhão íntima com Deus, com os mestres da luz e principalmente com o seu melhor. Porque quando você se põe no melhor pensamento, sentimento, emoção, quando você trabalha para Deus e aí você é impecável, você põe o seu melhor talento, quando você se relaciona com as pessoas no melhor, estando no melhor, o melhor te protege. O melhor, ele forma uma camada, uma aura extremamente positiva e essa aura positiva, ela brilha, ela se torna a luz de Deus aqui na Terra. Eu quero pedir uma licença para vocês, nós vamos colocar uma música de fundo bem tranquila, eu vou fazer uma meditação porque nós estamos nos encaminhando para os últimos 5 minutos do término do nosso programa Harmonizando a Vida. Então se coloque agora numa postura de conforto, de relaxamento, solte o seu corpo, fique à vontade, acima de tudo, com o seu espírito. O espírito é a alma que está aí dentro do corpo e ela pode manifestar conforto, tranquilidade, a partir do momento que você reconhece essa condição nela. Então solte todas as tensões físicas, emocionais. Solte essas sobrecargas que ao longo dos meses, dos anos, você vem aí transportando. Solte aquelas pessoas que você não entendeu, que muitas vezes te abandonaram, te rejeitaram. Solte-as. Deixe-as ir. Elas são filhas de Deus e merecem neste momento a liberdade, a libertação para se conduzirem segundo a sua consciência. Solte isso. Essas bagagens já são desnecessárias para a sua alma livre, eterna, imortal. Solte as culpas, porque verdadeiramente naquele momento em que você praticou algo, talvez a sua consciência não soubesse das responsabilidades maiores para com a vida e para consigo mesmo. E as culpas normalmente nos prendem, nos paralisam, e Jesus Cristo não quer os seus irmãos culpados. Deus quer os seus filhos livres. Então desamarre agora todos esses nós, mesmo que estes nós ainda te prendam no coração. Nós evocamos ao poder curativo do universo que neste momento irradie no centro do seu coração o raio rubi, o raio de Jesus Cristo, o raio rubi dourado que vai neste momento incinerando, cortando, queimando estes apegos, estes vínculos, projetando agora, nessa era da liberdade, a consciência da liberdade total do seu espírito. Esta luz, este raio, expande a consciência do amor que, acima de tudo, você é. Amor é a essência do seu ser. Então aprecie agora a sua vida. Ame a sua vida como o bem mais precioso. Ame a essência divina que você traz em si mesmo
e que representa dentro do seu DNA a marca que te liga a Deus. Entenda que através deste amor incondicional, você serve ao mais elevado propósito da terra, que é o bem. Um bem livre, um bem desobrigado, um bem verdadeiramente altruísta. Sinta toda essa energia do raio dourado, rubi, formando sobre você uma aura protetiva, e dentro dela você se sente feliz. Você permite que a energia da alegria, a energia da confiança, a energia da bondade possa impregnar, além do seu campo, cada átomo, cada célula do seu corpo, e dentro dessa ressonância harmônica você se torna alinhado, nivelado com as forças espirituais do universo, e permite que a partir de agora todo o bem seja retornado a você. Permaneça nesta luz. Comprometa-se a permanecer dentro dessa atmosfera fluídica tão leve. Eu sou amor e luz. Fique com Deus eternamente.